120. Muito bem, meus amigos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para essa nossa live das terças-feiras. É um privilégio, uma grande responsabilidade falar para vocês. Meu nome é Pedro Pinheiro, estou falando com vocês aqui diretamente de Teresina, no Piauí. E é bom ver que estamos aqui com uma plateia muito eclética, né, de várias cidades, várias partes do país. Tem gente até de fora, do exterior, que entra aqui na nossa live, lá da Inglaterra, da Espanha. Isso é muito bom. Isso nos dá, aumenta a nossa responsabilidade. As pessoas... Para falarmos dessa empresa, da Timol. A Timol é uma empresa extraordinária, que tem cumprido um papel muito importante em questões relacionadas à nossa saúde, né? E quando a gente fala em empresas, em pessoas, aqui nós temos convidados, né? Muitos vindo pela primeira vez, no caso aí do Ivan. É um prazer, Ivan, receber você aqui e a sua família. Nós ficamos felizes porque nós vamos mostrar para vocês um projeto de saúde que tem como base a água que nós ingerimos. A água é um bem comum a todas as pessoas, de fácil acesso, e nessa apresentação e consideração que nós vamos fazer uma entrevista aqui com pessoas que estão sendo afetadas positivamente por esse projeto. É muito bom a gente entender que algumas coisas que acontecem na vida da gente, elas podem, no caso, coisas relacionadas à saúde, nós podemos encontrar uma solução para elas num bem comum que nós temos, como eu falei, que é a água, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. E deixa... Está aparecendo em tela pequena ainda, né, Roberto? Mas deixa eu mudar aqui a configuração. Ainda está pequeno. Deixa eu passar para... Os agrotóxicos trouxeram implicações negativas. A tela está cheia agora, Roberto? Está sim, agora está ok. Muito bem. A gente sempre apresenta esses slides porque eles mostram para nós qual é o mundo ideal que nós almejamos, quais são aquelas coisas do nosso dia a dia que são importantes para nós. Então, nós podemos eleger que o bem fazer essa escolha, o bem-estar familiar. A família é a unidade da sociedade mais importante que existe, porque cada um de nós tem a sua, não é? E para que nós tenhamos bem-estar na família, nós precisamos muitas coisas relacionadas, precisamos de muitas coisas para que esse bem-estar possa ser pleno. Por exemplo, saúde. Não é importante ter saúde? Só que hoje a saúde, para muitas pessoas e para muitas famílias, está comprometida. Aliado à saúde, nós precisamos ter dinheiro, independência financeira. A gente fala independência financeira, mas o fato da gente entender como independência financeira, o que seria? É você ter o suficiente para você ter a sua família feliz, com saúde, você comprar aquilo que é importante para o seu consumo, no caso de cama, mesa e banho, roupa, o seu abrigo, a sua alimentação. Aliado a isso, nós precisamos ter tecnologia. E a tecnologia, no mundo atual, ela tem feito coisas extraordinárias. O século XX foi o século da virada, né? Os últimos 19 séculos, a humanidade evoluiu, mas era uma evolução a passos lentos. Mas, a partir do século XX, as grandes invenções, as grandes descobertas, elas tiveram um efeito extraordinário. Lá no final do século XVIII, Thomas Edison inventou a luz, né? Aí, lá em 1981, um cientista, ele desenvolveu o primeiro notebook. Muitos de nós estamos aqui nessa reunião através de um notebook, de um computador, ou na imagem de um celular, que foram itens que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Ultimamente, nós vimos a própria medicina evoluir muito, né? A medicina ortomolecular. Mas, lá em 2004,
um homem idealista chamado Carlos Henrique, o fundador da Timol, ele criou essa empresa, a Timol. E ele tinha uma visão muito peculiar de um mundo ideal, um mundo que as pessoas poderiam estar vivendo bem, tá? Apesar das adversidades que enfrentamos, cada um de nós enfrenta as suas adversidades diárias. Na verdade, esse mundo ideal, nós vamos ver um vídeo que tem feito, que não tem deixado esse mundo ser ideal para a grande maioria das pessoas. E nesse vídeo, você vai observar que ele fala de duas coisas que têm afetado adversamente a nossa vida e a nossa saúde. Roberto, eu vou passar o vídeo e você dá um ok se o som está lá saindo, tá certo? Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Muito bem, nós vimos esse vídeo e vocês perceberam que o apresentador do vídeo ele falou de duas coisas específicas que estão causando os nossos males, que estão afetando adversamente a nossa saúde. Vocês prestaram bem atenção, foi no que ele disse? E ele falou dessas duas situações. Quem arriscaria dizer que situações seriam essas? Que estão causando as doenças? Alguém gostaria de dizer? O Ivan? Por favor, Ivan. Os radicais livres. Radicais livres, muito bem, Ivan. E junto com os radicais livres, viu, Ivan, tem a acidez, o excesso de acidez no organismo. Esses dois ingredientes, eles têm feito algo devastador no nosso corpo. E nós vamos aprender que, na verdade, radical livre, vamos já falar sobre isso, eu vou voltar à apresentação aqui, e veja como é interessante a gente entender sobre isso. Deixa eu colocar em tela cheia. Olha os causadores das nossas enfermidades. Vocês conhecem bem esses alimentos aí, né? Os causadores das nossas adversidades, slide atual, só um minuto, são esses ingredientes aí, ó. A vida moderna, 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Alimentar essa gente
Não é fácil, não. Precisa desse mal aqui. Nós chamamos isso aqui de um mal necessário, o agrotóxico. Sem ele, não dava para produzir frutas e verduras suficientes para estar nas mesas das pessoas, nas prateleiras dos supermercados. Mas só que isso aí contamina o solo, contamina a fruta, contamina a verdura. Olha o segundo ingrediente, o fast food, a má alimentação. Isso aí, de uma certa maneira, é gostoso. Mas, por ser gostoso, não significa que faz bem, faz mal, e faz um mal muito grande. Só que é o lugar comum em todo canto. Nós encontramos isso aí numa padaria, numa lanchonete da esquina, nos grandes centros, nos grandes shopping centers. É uma indústria poderosíssima, a indústria do fast food. Mas olha o que esse médico disse sobre isso, que foi mencionado lá pelo Rangel, o apresentador lá do vídeo, né? Na sua obra O Metabolismo dos Tumores, o Dr. Otto Rauschenberg, esse homem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina lá em 1931, descobrindo aquilo que o Ivan falou, que o excesso de radicais livres, a acidez, provoca no organismo. Então, ele disse que os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, mas os tecidos saudáveis são alcalinos. E é interessante que esse efeito desses radicais livres, o que é o radical livre? É um átomo isolado de oxigênio que é necessário para o nosso corpo, mas em excesso, ele se torna prejudicial. Não tem aquele ditado que diz que tudo demais é veneno, não é? Nesse momento, dentro do seu corpo, ele está sendo bombardeado 10.000 vezes pelo radical livre. Olha o que ele faz. Ele promove a oxidação celular, porque ele destrói a membrana da célula. E veja que essa descoberta não faz tempo, foi lá em 1954. Mas por que isso não foi amplamente difundido? Porque interesses comerciais sufocaram isso aqui. Mas essa é uma realidade. Então, o que é que nós precisamos? O radical livre, eles são importantes para o nosso corpo porque eles ajudam em uma determinada quantidade. O nosso sangue, ele tem 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Os glóbulos vermelhos conduzem o oxigênio. Quando você inspira, o seu peito se enche de ar. Aí esse ar oxigenado, o glóbulo vermelho absorve ele e ele é bombeado para todas as veias, pelas artérias, pelos capilares do nosso corpo. Os capilares são as veias mais fininhas que nós temos. Elas são tão diminutos, os capilares, que o glóbulo vermelho, que já é microscópico, ele precisa se alongar para entrar pelos capilares. E, ao fazer isso, ele entra em contato com as nossas células, libera o oxigênio, e a célula precisa do oxigênio, porque é o alimento das células, o oxigênio. E aí, elas vão trabalhar pela nossa existência. Só que elas soltam o gás carbônico, mesmo o glóbulo vermelho traz de volta, nós exalamos o ar, entra oxigênio, sai gás carbônico, ninguém pode respirar o gás carbônico, ele é mortífero, né? Mas, veja, junto com as plaquetas que fecham os ferimentos, está o radical livre lá. E o radical livre, ele faz isso. As plaquetas, a função dela é quando você se corta, você se arranha, ou você faz uma cirurgia, de dentro para fora, as plaquetas constroem uma teia para que você não sangre por um simples ferimento. Então, o nosso corpo é maravilhoso. Só que esse radical livre, ele tem que ser numa quantidade pequena. Em grandes quantidades, ele se torna prejudicial. Porque o que é que ele vai promover? Em pequenas quantidades, ele vai promover a imunidade, a cicatrização, como eu falei, a coagulação e a apoptose. Mas como ele está em grandes quantidades, olha aí o resultado. Ele faz isso aqui, gente. Ó. Ele vai promover o envelhecimento precoce, a mutação do DNA, a destruição das membranas lipídicas e as patologias, que são as doenças que nós temos, mais de 140 patologias. É interessante nós entendermos isso, porque o seu corpo, como eu disse, é bombardeado 10.000 vezes por dia pelo excesso de radicais livres. Imagine isso dentro de um mês. Muita coisa, né? Dentro de um ano, o que não acontece com o seu corpo, em um ano desse bombardeio, em 10 anos, durante a sua vida,
Então, como é que nós podemos reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo? Já vimos quais são os causadores da enfermidade: agrotóxico, alimentação errada, o excesso de radicais livres, né? Nós entendemos que a reação química da água, ela vai fazer com que ela vai ser magnetizada, essa água, e vai promover o bem-estar físico. Então, foi feito um estudo sobre isso, né? A água, a molécula da água é o H2O. E a ação do magnetizador, a água, ao ser supermagnetizada, ela promove a hidrólise da água, que é a dissociação do H2O. Então, ela dissocia essa molécula em OH- e H+, que são os íons de hidroxila e os íons de oxigênio. Aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar o cálcio e o magnésio, que são minerais encontrados na água, e que os nossos produtos potencializam a água com cálcio e magnésio. Olha o que vai acontecer, uma reação química. O cálcio vai se unir ao OH-, os íons de hidroxila, e o magnésio. Aí eles vão formar os hidróxidos alcalinos. Quando você ingere uma água magnetizada, a acidez, o primeiro causador dos males do nosso corpo, a acidez, ela vai ser reduzida, ela vai ser controlada. Então, essa ação da magnetização da água já combateu o primeiro mal, a acidez. Sobrou aqui o H+, que são os íons de hidrogênio. O que é que vai acontecer? Sobraram esses aglomerados, né? E o radical livre automaticamente vai se associar ao H+, ele vai ser atraído, porque os opostos se atraem, né? O positivo e o negativo. E quando você bebe água com os íons de hidrogênio reagindo com esse excesso, o que é que vai resultar disso? A formação de água, H2O. Então, esse excesso de radical livre foi neutralizado. E aí, o nosso produto vai promover a sua hidratação total. Imagine isso aqui, o seu corpo composto de 70% de água, que é o que nós temos. A maior parte do nosso corpo é água. Como é que é a água que você bebe? Onde é que está a água que você bebe? Onde é que ela está armazenada? Numa caixa d'água, não é verdade? Essa caixa d'água, a água lá está parada. Ela não está em movimento. Ela não está recebendo a exposição da luz solar. Ela não está exposta à luz solar. Ela não tem movimento. Então, essa água, será que é de boa qualidade? Vamos entender. O Dr. Laí Ribeiro, uma autoridade nesse assunto, ele disse algo muito interessante sobre isso. Ele disse que água determina doença e saúde. E que se a água que você bebe ela estiver apropriada e adequada, a sua saúde vai ser restabelecida. A água é o solvente natural do nosso corpo. E se ela tiver com essa propriedade de magnetização ionizada, você vai, conforme ele concluiu, usar a água como remédio. Já pensou? Um remédio barato, simples, está dentro da sua caixa d'água, está dentro do seu filtro. Então, o Dr. Laí Ribeiro, uma autoridade nesse assunto, falou isso com muita propriedade. Portanto, existe água diferente uma da outra. Percebeu aqui nesse slide? Tem água que hidrata e água que não hidrata. Vamos entender como é que funciona a água que não hidrata e a água que hidrata? Aquele H2O, a molécula da água, quando ela está lá na caixa d'água, quando ela está num garrafão de 20 litros parada, ela começa a se juntar com uma impureza que entra na água ali. Aí ela atrai outra molécula de água e vão formando esses cachos. Ela vai ficando dura, ela vai ficando pesada. Às vezes a gente toma uma água e tem a sensação que ela não matou a nossa sede. Tá? Por quê? Porque nessa representação aqui, a boca da célula está pequena para esses grandes cachos. É como um cacho de uva. Você não come um cacho inteiro de uva. Você come de uma por uma, duas por duas, no máximo 3, né? Mas um cacho inteiro não dá. Então, o que a água tratada magneticamente vai fazer? Ela vai lançar um fluxo potente magnético que vai quebrar esses clústeres. E a água vai ficar com esse padrão hexagonal, uma água leve, de melhor absorção. Então, a água magnetizada quebra os clústeres, diminui essa dureza da água e promove a hidratação total das células. É muito fácil você ver isso num vaso de flores, uma plantinha que você tem na sua casa. Se você não regar,
ela seca, ela precisa de hidratação. Mas veja, se a água que você faz a aguação, a irrigação da sua plantinha for magnetizada, lá na frente você vai ver o efeito do que ela vai produzir. Então, com essa visão, o nosso CEO, o senhor Carlos Henrique, fundou a Timol lá em 2004. Com essa visão em mente, proporcionar saúde e qualidade de vida por meio de uma água que hidratasse de verdade. Olha que coisa interessante. Isso é extraordinário, minha gente. Nós temos um produto assim que foi desenvolvido por esse homem idealizador. Né? Então, a Timol é uma empresa que já está há mais de 18 anos no mercado, ela foi fundada lá em 2004, né? Ela tem a sede dela, a nossa sede é em Uberlândia, tá? Nós temos escritórios no país inteiro, escritórios em Portugal, no Paraguai. Nós temos atestados que comprovam a idoneidade da empresa, não é empresa de fundo de quintal, é uma empresa sólida, uma empresa multinacional. E nós temos estudos científicos feitos por grandes instituições que comprovam a qualidade do nosso produto. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. E nós temos nessa empresa um sistema de treinamento próprio. Quando você pega a palavra silocimol, se você for lá no canal da Timol e associar ele a qualquer patologia, qualquer doença, você sempre vai ver um depoimento de pessoas que têm feito um bom uso dessa água. Então, aqui algumas pessoas, aqui tem umas fotos de essa pessoa tinha úlcera varicosa. 25 dias ingerindo água e lavando a ferida. Ficou bem controlado. Esse aqui tinha psoríase, lá em Portugal. O filho dele, que é médico, ficou impressionado que depois de 5 anos que não tinha jeito esse tratamento, ele ficou aí depois de 60 dias depois. Olha como ficou a perna, né? E aqui é na agricultura. Essa cebolinha do seu lado direito aqui, ela foi irrigada com água magnetizada. No mesmo canteiro, eles pegaram uma parte do canteiro e irrigaram essa daqui com água normal. Olha a diferença. Interessante, não é? Então, nós temos aqui o termo de reconhecimento dessa empresa, o termo de idoneidade. Esses estudos científicos dessas renomadas instituições atestam, a Unesp, o APTA, o Instituto Falcão Bauer. Nós temos aqui o estudo publicado nos Estados Unidos, tudo mostrando como o nosso produto é interessante. O nosso produto não é remédio. É importante frisar isso. O silocimol não é remédio. Por não ser remédio, temos a isenção de registro da Anvisa. Essa foi a resolução lá de número 1637, de 28 de maio de 2008. Né? É um coadjuvante no tratamento de saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida, porque reduz a acidez e os radicais livres. Então, o que é que o silocimol, o Top H+, faz? Eles vão lá na raiz do problema. Eles não atacam o efeito, ele vai lá na causa. Então, nós temos aqui o silocimol, esse supermagnetizador, e o seu coadjuvante, o Top H+. Esses dois produtos têm uma extraordinária capacidade de tornar a água, esse bem comum que nós temos, numa água pura, numa água leve, numa água apropriada para o consumo, e assim ela vai ter um efeito positivo. Esse combo mega que nós temos como carro-chefe, olha o que ela faz pelo nosso organismo, né? Então, nós temos esse produto aqui, que é o carro-chefe da nossa empresa, o nosso combo mega, e temos o combo mini, que é para as squeezes, né? Para usar na squeeze. Só que não são só esses dois produtos, nós temos uma ampla gama de produtos que daqui a pouco vocês vão ter uma visão deles aí, né? Mas é interessante que você pode usar de uma maneira muito prática, no filtro de barro, nas squeezes, né? Nós temos os nossos próprios filtros na base da sua água, né? Do garrafão de 20 litros, e assim por diante. Esse produto, ele é muito bom, gente. Ele é um produto extraordinário. E nós temos aqui pessoas que já fazem uso, muitas pessoas, que são usuárias desse nosso produto. E nós vamos agora falar com uma dessas pessoas, né? Vamos convidar aqui a dona Rosário, que está aqui presente. Por favor, dona Rosário, levante a sua mão aí, virtual, para que o Roberto Lins possa lhe identificar aí. E a gente queria saber, dona Rosário, o que foi que a senhora, com o uso do silocimol, cerca de 60, pouco mais de 60 dias, já estou vendo a senhora aqui, vou ativar o seu som. Por favor, ative o som aí.
e nos dê o seu depoimento. Como a água magnetizada tem lhe beneficiado, por favor. Tem que ativar o som dela, Roberto. Já mandei o convite para ela. Opa, Pronto. pronto. Agora já te... Pode falar. Aumente o som do seu celular. Ainda está baixo. Vamos ouvir aí. Ajuda aí, Valdeci. E agora? Pronto, agora está bem. Pode falar, dona Rosário. Então, desde que eu comecei a beber a água, eu muito bem sucedida essa água, porque eu tenho risco, né? Na lombar e na cervical. E desde que eu comecei a beber essa água, já foi aliviando as dores. Porque da minha zapá aqui para a nuca, era uma dor tão terrível que eu não podia nem olhar do lado. A dor era muito grande. E isso aqui é tudo pedrado, tudo inchado, isso aqui da área do meu pescoço, nos ombros aqui. Era tudo dolorido, que eu não aguentava nem triscar. E hoje eu não sinto mais nada disso. Já observei, não estou mais inchada, eu pego, está tudo bem. Então, para mim, foi ótimo. Ótimo mesmo essa água tratada. Que bom, dona Rosário. E eu soube aí que a senhora fez a maior propaganda. E também dos o meu menino era muito preguiçoso. Sim. Também. Hoje, eu faço todos os dias. É incrível, mas é a verdade, é a realidade desta água tratada. Que bom, dona Rosário. Eu sei até que a senhora só fez para muita elogiar. propaganda, né? E fez muita propaganda para os seus familiares lá em Brasília, não foi? Eles ficaram muito felizes de ver o resultado da sua saúde melhorada e causou um efeito muito positivo, não é verdade? Eu não ouvi o que o Pedro falou. Foi. Eu disse que a senhora fez muita divulgação lá com os seus familiares em Brasília, causou um efeito muito positivo nos seus familiares lá em Brasília, quando eles viram a sua melhora, não foi? Não estou ouvindo. Não, então deixa, já basta o seu depoimento, que foi extraordinário, né? A Laudeci também está presente aí? A Laudeci tinha um comentário a fazer. Eu não sei se ela está... Se tiver, Laudeci, levanta sua mão, por favor. Tem uma pessoa chamada Sandra. Então, Sandra, por favor, o seu depoimento. Está me ouvindo? Sim. É o seguinte, às vezes as pessoas acham assim que o produto é caro, né? Sim. Mas, para mim, o mais caro foi remédios. É o seguinte, eu estava fazendo pilates, mas aí eu comecei a sentir muita dor. Fiz exames, e aí falaram que eu estava com gastos nos ossos do quadril e uma pequena bursite. Aí falaram para mim fazer aplicação de ozônio. A dona do Pilates, ela fez uma oferta lá, né? De 10 sessões
por R$ 500. Aí, o que eu fiz? Eu parei de fazer o Pilates e fiz as sessões, porque era caro, né? Eu matei os dois. Aí, eu preferi fazer, né, as aplicações, foi bom. Por exemplo, até 2 meses, por aí, foi muito bom. Depois começou tudo de novo as dores. Aí, na internet, eu vi uma propaganda, né, de um remédio que chama Doutor Sem Dor. Aí, o que eu fiz? Eu comprei 5 vidros desse remédio, paguei 5 prestações de 96. Aí, eu conheci esse produto, né? Então, com 3 meses que eu comecei a usar essa água, eu já tinha melhorado bastante. Até com 2 meses, eu falei assim, não estou vendo resultado nenhum. Mas eu sei que é uma coisa boa, mas eu vou usar. Então, já está com 6 meses, né, que eu estou usando. Ainda tem 2 vidrinhos do remédio que eu tinha comprado. Eu deixei ele de lado, né, e hoje eu aguento subir a rua, descer, faço minhas caminhadas. Aí foi muito bom. E hoje eu entrei na empresa. Olha aí, que maravilha, viu, dona Sandra? Olha, isso aí é um depoimento super espontâneo. Não tínhamos combinado, eu combinei com a dona Rosário, que ela é nossa vizinha aqui, e se beneficiou bastante. A minha esposa foi levar esse projeto para ela. Mas, como uma vez o Carlos Henrique me disse, não precisa nem ter fé, basta usar. E se você usar esse nosso produto, esse nosso projeto, a água magnetizada, você vai sentir naturalmente esses benefícios. Eles vão naturalmente melhorando a sua vida, dando qualidade à sua vida, porque qualidade de vida hoje é um bem muito precioso. É como o doutor Lai Ribeiro diz, na saúde você vai a cavalo, na doença você volta a pé. É verdade. E quando você está doente, se prepara. Ele diz, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Então, veja, comentários como esse, depoimentos como esses, não só desses 2, mas de muitos que nós temos aqui, comprovam a eficácia do nosso projeto, do nosso produto. Mas não é só isso não, gente. Esse produto, além dele ter um extraordinário efeito na saúde, ele vai proporcionar algo muito importante. Ele vai proporcionar para você um projeto de vida também, um grande negócio. A água magnetizada, nós já comprovamos que ela é essencial para a nossa saúde. Todo mundo precisa. Podemos dizer que é um produto de primeira necessidade. E nós temos o privilégio aqui de mostrar para vocês que estão assistindo essa live pela primeira vez, que está ao alcance de vocês usufruir desse projeto maravilhoso, tanto em sentido físico, melhorando a sua saúde, como a segunda vertente dos benefícios desse produto, na questão da saúde financeira. Então, veja, nós temos uma proposta para você, uma proposta de negócio, de trabalho, onde você vai ter poder de escolha. Escolher onde o seu filho pode estudar, onde você quer morar, tirar férias, escolher a sua moradia. Isso vem pelas franquias da Timol. As franquias da Timol apresentam para você a oportunidade de fazer 2 coisas que hoje, na CLT, as pessoas precisam. As pessoas precisam demais. Gostar. Aqui, a Laudeci levantou a mão, aí quando for no final, Laudeci, você vai contar a sua experiência, tá certo? A gente vai dar continuidade aqui, de uma maneira rápida. Então, a Timol apresenta um modelo ideal de negócio, que vem, primeiramente, da venda direta, de você levar esses produtos para as pessoas, e depois, na formação de equipe, ou seja, você trazer pessoas para participar desse projeto extraordinário. Essa renda mensal que está envolvido a formação de equipe vai promover aquilo que eu mostrei no começo, no terceiro slide, a independência financeira. Ou seja, olha como é que o negócio tradicional de hoje funciona. Você é um consumidor, todos nós somos consumidores, todos nós, dia a dia, estamos comprando produtos, seja o pão da manhã, no café,
seja os itens alimentícios do supermercado, e hoje o supermercado não vende só comida, né? Vende roupa, vende TV, vende geladeira, fogão, ou uma loja de departamentos. Quando você vai buscar esses produtos, que é produzido lá na indústria, olha os caminhos que esse produto percorre até chegar na sua mão. Primeiro vai para a mão de um atacadista, que compra grandes quantidades, enormes quantidades. Aí esse atacadista, ou ele tem uma frota própria de distribuição, ou ele terceiriza isso aqui, aí paga, para chegar no local de expor esse produto e você finalmente comprar. Muitos intermediários e baixo lucro. Olha o que acontece na Timol. O marketing de indicações nas vendas diretas. Por que a gente diz que é o negócio do futuro? Porque você está ligado à indústria, você está ligado à Timol. Mas é interessante a gente perceber que você não é empregado da Timol, não é um funcionário da Timol que bate ponto às 8 horas da manhã, ou vai lá na frente, vai bater ponto às 8 horas da manhã e depois, às 6 horas da tarde, você vai bater um ponto para vir embora. Não, você tem liberdade para trabalhar nessa empresa. E por ser a Timol, por você comprar uma fatia dessa empresa, todo o lucro da venda é revertido para você, porque não vai haver intermediários entre você, que é a Timol, e o consumidor final. Então, veja, essas duas maneiras, esse modelo adotado para o negócio da Timol é a expansão da indústria através do marketing de indicações para novos franqueados e a sustentabilidade da empresa através das vendas diretas de seus franqueados. A venda direta paga tuas contas de água, de luz, de telefone, dá cashback para você comprar as coisas que você precisa. E o marketing, a indicação de novos franqueados, lá na frente, vai promover até mesmo a sua aposentadoria. Essa renda mensal, na Timol, ela começa com uma indicação de pessoas amigas suas, conhecidas, pessoas do seu círculo familiar ou de amizades. E com apenas 4 a 6 pessoas, 4 a 6 indicações de amigos, você começa a empreender com a Timol. Só que esse começo e esse trabalho que você desenvolve na Timol é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho solidário. Você não faz esse trabalho sozinho. Esse trabalho é feito com um grupo de pessoas. Nós temos o que a Timol chama de líderes de fechamento, que te ajudam, que te apoiam nas suas apresentações para os seus amigos, uma apresentação como essa. E você vai mostrar a importância desse trabalho, desses produtos que está te fazendo tão bem em sentido de saúde e em sentido financeiro. Então, veja, nós temos aqui as nossas franquias. Indique e ganhe. Aqui tem 4 modelos de franquias, a franquia bronze, prata, ouro e platina. Vamos fazer uma explicação na franquia platina. Então, começa aqui essa explicação, você sendo um franqueado ouro. Vamos falar da franquia ouro. Você é franqueado ouro. Qual é o que você ganha quando você traz uma indicação, quando você traz um amigo seu nessa modalidade? A empresa Timol te paga R$ 700 em dinheiro e te dá 2 combos megas e um combo mini. O valor total desses produtos em dinheiro, dessa franquia que você traz, é 3.350 que você ganha ao indicar uma pessoa, um amigo para trabalhar junto com você. Se você na primeira e na segunda semana trouxer esse amigo, a indicação desse amigo, você já ganhou 700, os 2 produtos, termina essa semana você com um caixa em dinheiro de R$ 700, e na segunda quinzena você traz o segundo indicado seu. No primeiro mês, olha o resultado final. No primeiro mês de trabalho, você tem um total em dinheiro de R$ 4.050, porque você tem R$ 1.400, você tem R$ 1.400 em produtos, dois valores de 700 na sua conta e os 2.650, dá 4.050. E você tem mais estoque de 2 combos megas e um mini para iniciar o próximo mês. Quanto mais você faz na Timol, mais você ganha. Claro, você aqui, os que estão há mais tempo, já entendem perfeitamente. Você que está vindo pela primeira vez, que foi convidado, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de entender com clareza isso que nós estamos explicando. Mas veja,
Essa é apenas uma das lives que nós fazemos. Nós temos várias lives explicativas. E você vai voltar a assistir outras e, com o tempo, você vai entender bem. Mas entenda que na Timol, olha, quantas maneiras de ganhar você tem? 6 bônus. O primeiro começa o bônus de indicação de amigos. Depois vem o bônus de grupos de amigos. O bônus da compra dos amigos. Você trouxe 4 pessoas. Essas 4 pessoas que você trouxe foi o primeiro bônus. Bônus de indicação de amigos. Cada uma dessas 4 proporcionou para você um rendimento de R$ 3.350. O segundo bônus é o bônus de grupo. Esses 4 amigos seus que você trouxe foram bem instruídos e vão trazer cada um mais 4. Aí vai entrar o binário. Quando eles comprarem, você vai receber esse bônus. Tem o bônus de recompra, né, da compra dos amigos e assim por diante. Vamos explicar essa projeção de ganhos. Na evolução de uma rede sua de trabalho, com cada um indicando 4 pessoas. É uma técnica que nós chamamos de técnica do guardanapo, porque ela é simples e que pode até ser explicada na mesa de um restaurante, de uma padaria, né? Nós chamamos essa aquisição dessas pessoas de geração. Vamos supor que na primeira geração você traga 4 pessoas. Pode ser em um mês. Tem gente que em um mês já traz 4. Pode ser em 2 meses, 3 meses, 6 meses ou um ano. Não importa. Aqui fala geração. Essa geração evoluindo, olha quantas pessoas entrariam na sua rede até o infinito. No 8º ano, você pode até estar com a sua aposentadoria. A CLT aposenta com 35 anos, para quem trabalha no comércio e na indústria. Para quem é da área de educação, aposenta com 25. Na Timol, você tem uma perspectiva de se aposentar no 8º ano de trabalho até o 10º ano. Olha que coisa interessante, né? E veja, com um trabalho sério, se você for treinado e ser ajudado a treinar outras pessoas, e isso vai acontecer, independente do tempo. Vai ser no seu tempo. Porque lá começou a dizer que era de 2 a 4 pessoas, né? A 6 pessoas. Então, você pode trabalhar na Timol 2 horas por dia e você vai já ver como esse trabalho de 2 horas por dia vai gerar um bom negócio para você. Imagina, então, aqui a simulação do ganho do bônus binário. Quando você traz as pessoas, os 4 que você trouxe começam a trazer mais pessoas. Por cada franquia que eles vão fazendo, você vai ganhando R$ 160. Olha, cada geração. Na 5ª geração, você já tem aí 1.024 pessoas, essas franqueadas lhe dando um bônus de R$ 160, e assim sucessivamente. Temos o bônus de consumo, porque em qualquer negócio que você entra para trabalhar por conta própria, você vai comprar o produto para vender. As pessoas na sua rede comprando o nosso carro-chefe, o nosso combo mega, cada um desse, quando a pessoa compra lá na loja da Timol, a Timol te paga R$ 9,90. Olha a projeção desses ganhos. Com a continuidade desse treinamento, você vai entender perfeitamente isso. Agora, veja o equilíbrio. Como na Timol, você pode ter 2 vertentes de ganho, a formação de equipe, vai lhe dar bônus que você nem precisa vender. Ela vai entrar na sua conta, aquele dinheiro do trabalho que a sua equipe vai fazendo. E a renda mensal imediata com as suas vendas diretas, onde você vai pagar aquelas contas do dia a dia. Esse equilíbrio, você vai ter sucesso com 2 rendas. Olha que coisa interessante. Tem gente aí na CLT, a CLT paga para 60 milhões de brasileiros até 2 salários mínimos. Essas pessoas precisam fazer um bico. Porque quem ganha 2 salários mínimos, se tiver família, não tem como sustentar a família com esse dinheiro, né? Na Timol, você tem essas 2 fontes de renda. Isso faz um equilíbrio muito interessante. Olha a venda direta como ela é interessante. Você pode ganhar de 30% até 140% de lucro apenas na venda desse combo mega. Olha aí que interessante, né? Na venda desse produto aqui, você pode ter um resultado financeiro, uma comissão de 140%. Agora, é interessante essa explicação aqui. Vou mostrar para você. Nós temos vários outros produtos. Eu mostrei só o combo mega. Olha aí. Nós temos o nosso filtro, o Revolution, que é ligado no sistema de água.
o Hiperminer, que foi lançado recentemente, nós temos o Combo Mega, o Combo Mini. Olha o portfólio de produtos que a Timol oferece para a gente. A linha PET, as pulseiras, a palmilha impregnada de infravermelho, a nossa linha de perfumes masculinos e femininos, os chás detox, o Max CPR para quem tem carro, que promove economia, promove redução de poluentes e aumenta a vida útil do motor, o Maximin, que é usado na máquina de lavar para aposentar o sabão em pó, e outros produtos como o Silocimal Residência, que você vai usar na sua caixa d'água. Conseguiu se lembrar de alguém que precise? Só em assistir a parte de saúde, você já viu lá os benefícios da água magnetizada no organismo? Claro que você se lembrou de alguém. Não só de você, mas de alguém, amigo, familiar, que precise desses produtos. Puxa, mas eu tenho um bloqueio, eu não sei vender, eu tenho medo de vender. Mas o nosso produto é muito fácil de vender, porque a Timol criou um atendimento padrão que todo mundo consegue vender. E você vai ser ajudado a fazer isso. Uma demonstração rápida, você vai levar uma ficha de pesquisa de saúde, usar sempre essa ficha no seu atendimento. Aqui a lista, as várias patologias que afetam as pessoas. Então, numa família, sempre tem alguém que tem algum problema de saúde desse, porque hoje ninguém se vê livre da doença, né? Por mais que se esforce, mas está aqui. Aí você vai mostrar que está fazendo esse trabalho na área de saúde e conhece a solução para mais de 80% desses problemas. Né? Mostra um vídeo de uma pessoa, como um comentário que foi feito hoje, né? Aqui, um depoimento. Você acredita que isso pode acontecer com você? Então, veja isso aqui. Olha o que é que acontece. Você vai gastar 2 horas por dia do seu tempo, a princípio. E em 2 horas, você consegue apresentar para 2 pessoas de segunda a sexta. Em um mês, você apresenta para 50 pessoas. Quanto você vende? Olha os ganhos. Quando você entra com um projeto da Timol, com uma franquia Timol, após as primeiras 5 compras do Combo Mega e você trazendo 2 diretos, o teu lucro é R$ 549. Imagina, você ganha mais do que a empresa, porque esse produto, o Combo Mega, custa menos de R$ 1.000. Ele custa R$ 990. O teu lucro é R$ 549. Ajudaria um combo desse por semana você ganhar R$ 2.196 para agregar no salário, no dinheiro que você já ganha aí? Vendendo um por semana. E se você vendesse 3, olha o dinheiro que cairia na sua conta aí, R$ 6.588. Se você vender 5 por semana, a grana que entra é essa daí, viu? Fruto de um trabalho sério, honesto, transparente, e um trabalho que você tem uma equipe ao seu lado, uma equipe que te ajuda a desenvolver esse negócio. Falando do nosso lançamento, o Hiperminer, quando você vende esse filtro é um sucesso de vendas. Nós já estamos aí no 3º lote e já esgotado, e as pessoas simplesmente colocaram lá no perfil, no WhatsApp, né? E as pessoas já ficaram atentas, que é isso, muitos aqui, um amigo meu vendeu 5. Então, veja, olha o lucro dele, 1 por semana, R$ 3.396, você bota no bolso, e aí o restante é a multiplicação. Então, ó, o investimento que a Timol tem, nós falamos da franquia Prata, que é um investimento hoje que dá esse percentual de até 140%. É uma franquia que custa 12 parcelas de 210. Quando você investe nessa franquia, você já recebe o Combo Mega, já vem dentro do seu kit, né? E dentro dele, você tem um escritório virtual. Você tem uma loja de vendas virtual que você manda para os seus contatos de WhatsApp. Gratuita essa loja. Essa loja aí fora, o pessoal de informática cobra aqui em Teresina cobra R$ 4.000 para fazer uma loja virtual. Você vende produtos diversos, quer reunir eles num local só com os seus dados, né, para você receber as compras em cartão de crédito, o pessoal cobra aqui, que é Teresina, R$ 4.000. Tem lugares que é bem mais caro, né? 4 áreas de ganho, essa é o investimento prata. O investimento ouro, que nós consideramos lá, 12 parcelas de R$ 330. Um Combo Mega e um Combo Mini, vem esse kit. Só o valor desses produtos é R$ 1.660. Você investiu 12.330. Lembra que se você trouxer uma pessoa nessa franquia, você já vai ganhar R$
R$350. Então, se você investir nessa franquia e vai pagar 12 parcelas de 330 e você trouxer o seu primeiro indicado, sua franquia já está paga. Coisa interessante, né? E aí vai. Nós temos a Platina. Eu sempre digo que a Platina é a melhor franquia porque ela abre todas as portas da empresa para você receber todas as premiações, você conseguir todas as graduações, as qualificações que a empresa dá. Porque como qualquer empresa que você entra, você vai ter promoções. Você não entra numa empresa sendo um gerente, você vai entrar como um funcionário inicial, trabalhando naqueles estágios até você galgar posições. Na Timor é do mesmo jeito. Só que você não é empregado, você é um parceiro da empresa. E você vai ganhar esse plano de carreira, né? Ó, você começa como consultor, depois se qualifica como distribuidor, líder. Quando você é líder, que você já tiver 3 diretos, você tem que ser ouro ou platina. Tá? Aí você já ganha aí um computador, quando você acumula 12 mil pontos. Quando você for rubi, você já pode trocar uma premiação de 14 mil pontos que você vai ganhando essa pontuação na aquisição de produtos e fazendo franquias. 14 mil pontos você troca por um projetor, uma caixa de som. Esmeralda você já troca por um celular. Diamante, uma viagem nacional. E assim são as premiações da empresa. O que eu gostaria de dizer para vocês é que aqui a gente apresentou de uma maneira rápida como essa empresa, a Timol, ela tem feito a diferença na saúde e na vida financeira de muita gente. Tá certo? Esse projeto que nós apresentamos tem beneficiado a vida de milhares de pessoas. De 2004 para cá, muita gente aderiu a esse projeto. E essa oportunidade, ela só é oferecida por pessoas, por distribuidores autorizados, por aquela pessoa que te convidou para essa reunião. Então, se você é um convidado aqui, está assistindo pela primeira vez, converse com essa pessoa. Essa pessoa te dará maiores informações sobre como esse projeto ele pode mudar a sua vida para melhor. Você não vai enricar, não. Você vai ter qualidade de vida. E ter qualidade de vida é um prêmio maior do que qualquer dinheiro pode oferecer. Tá? Porque você vai ter saúde física e vai ter saúde financeira. Vai ter uma robustez financeira para você ter os seus projetos que você deve colocar por escrito e dizer, eu quero isso aqui trabalhando nessa empresa. A gente tinha dito que, e ouviu também o depoimento da Laudeci. Chegou a sua vez, Laudeci. Queremos ouvi-la. Temos alguns minutos ainda, e depois da Laudeci, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai ter o prazer de responder. Tem outras pessoas. Se eu não souber, eu não sei de tudo, né? Claro, outras pessoas podem também nos ajudar aqui. Então, Laudeci, ative o seu som e nos dê aí o seu depoimento de como você está sendo beneficiado com esse nosso projeto. Então, está me ouvindo? Sim. Eu adquiri esse produto, ele não está nem com 8 dias, sim, na verdade. Né? A minha companheira, a pessoa que me vendeu, ela já tinha falado desse produto para mim em outras ocasiões, só que eu não tinha demonstrado interesse porque eu não tinha um médico falando sobre esse produto, eu não tinha informação suficiente. Mas aí eu assisti uma live do Dr. Aldo, parece que é, e aí eu vi como muitas pessoas falaram muito bem. Aí eu liguei, ela me falou que era ela que estava vendendo, então eu pedi para ela vir aqui e eu adquiri. Fiquei muito interessada, por quê? Porque a minha mãe, ela é diabética e ela está já num quadro muito avançado mesmo. Sem contar que ela também tem insuficiência renal e problemas no coração, pressão alta. Então, assim, são muitas coisas e eu venho cuidando dela, eu sozinha há 2 meses. Aconteceu um acidente com a minha irmã, a minha outra irmã foi cuidar dela, então esses 2 meses eu estou aqui. Aí o que acontece? Ela começou a tomar essa água há uns 5 dias, mais ou menos, e ela tinha uma coisa assim na garganta que pigarro. Era um pigarro, que ela se queixava muito e dormia mal por conta disso.
Aí, depois que ela adquiriu o produto e começou a beber essa água, esse foi o primeiro passo. Eu observei que isso diminuiu, né? Diminuiu muito. E com relação à glicose, nós tivemos esse mês de janeiro e até o de fevereiro, ela teve umas crises bem pesadas, onde a glicose não controlava. Era alta, ou então muito baixa. Aí, desse dia para cá, eu venho observando e venho fazendo os testes pela manhã, faço às vezes antes do almoço, antes do jantar, e eu observei que ela nunca mais subiu como vinha subindo muito, sem contar que ontem e hoje, pela manhã, ela não tomou a insulina regular, que ela toma 4 vezes por dia a insulina. Então, ontem ela não tomou por quê? Porque a glicose dela estava 150 pela manhã, a unidade, a glicose, né? E aí eu não dei por isso, porque estava muito baixa e eu sabia que se ela tomasse, ela ia passar mal, né? Aí hoje, pela manhã, ela estava 80, só 80, entendeu? E ela estava bem, ela foi para o banheiro, tomou banho e estava muito bem. Então, eu estou muito esperançosa de que daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, eu possa, assim, dar um testemunho bem mais eficiente, né? Mostrando, assim, que para nós, com fé em Jeová, vai fazer resultado. Muito bem, Laudeci. Muito obrigado pelo seu depoimento. Olha, a Laudeci está há poucos dias, né, como ela mencionou, pela insistência de uma amiga em comum, a Laura Ivone, né, Laudeci? Que a Laura é extraordinária. A Laura, a gente fica muito feliz de ter ela aqui no nosso time, porque ela tem, assim, um coração maior do que o hospital que ela trabalha. Verdade, já conhecia ela. Então, a gente fica vendo o trabalho da Laura e ela tem esse interesse em levar esse projeto, como todos os nossos parceiros, a gente treina bem eles, né? Acreditando nisso. Nós não estamos levando cura, viu? Entendam isso. Nós estamos levando um produto que é o coadjuvante da boa saúde, que tem feito tem tido um efeito extraordinário, tá? Se alguém agora tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a hora é essa. Daqui a pouco nós vamos ter uma live muito, muito boa. Nós vamos tratar de um assunto, gente, que vale a pena vocês continuarem nessa mesma sala aqui, que vai falar sobre transtorno de ansiedade. É possível? Perdão. É possível? Tem um mosquito aqui. É possível controlar? Nós vamos ter aqui um especialista, o Dr. Cleuber Borges. Daqui a pouco vai estar com a gente e ele vai discorrer sobre esse tema, como muitos temas interessantíssimos, que todas as terças-feiras, após a nossa live, nós temos essa live de saúde que vai nos dar esse feedback importantíssimo, né? Ou você tem ou você conhece pessoas que sofrem desse transtorno, né? Essas pessoas, às vezes, elas tratam apenas os sintomas. Mas quais são as causas que nós precisamos tratar? Quando a gente faz essa apresentação de saúde, nós vemos que a causa dos nossos males, a acidez, o radical livre, esses produtos extraordinários vão lá na causa, vão acabar com o excesso de radical livre, com a acidez, e isso aí vai proporcionar qualidade de vida, né? Tem nada melhor do que qualidade de vida. Mas estamos agora aqui abertos a vocês. Quem fizer alguma pergunta, levanta a mãozinha virtual aí, se tiver alguma dúvida. Estamos aqui à disposição para responder. Se a gente não souber a resposta, a gente vai buscar essa resposta, que ninguém é dono de toda a verdade, né? Mas fiquem à vontade. Agradecendo aí a presença daqueles que estão pela primeira vez. Laura, por favor, Laura. A Laura está no trabalho dela, está lá no Maternidade Evangelina Rosa, ou está dando o plantão dela aqui. Pedro, oi. Tem uma senhora chamada Arline também, que levantou a mão aí, eu até já destaquei, só estou pedindo para ela ligar o som, tá? Ah, tá, então vamos lá. Arline, aí depois da Arline, a Laura vai dar o depoimento dela. Por favor, Arline. Ative o seu som. Pronto. Isso. Boa noite. Boa. Fala de Salvador, Bahia.
E eu tenho realmente uma pergunta, porque eu tenho um vizinho que faz hemodiálise. Ele pode fazer o uso da água? Eu acabei de comprar o combo e gostaria de saber se ele pode fazer o uso da água. Muito boa a sua pergunta, Arlene. A água magnetizada não tem contraindicação. Ela pode ser usada por todas as pessoas que estão em todos os processos de tratamento de saúde. Mas veja, a pessoa quando faz hemodiálise, ela só bebe uma quantidade muito limitada de água recomendada pelos médicos. Essa água pode ser água magnetizada, pode ser a água supermagnetizada pelo silosimol, não vai ter problema. Ela não pode ingerir a água, agora que ela acha que a água está na quantidade. Ela tem que obedecer o critério determinado pelo médico em pacientes que fazem hemodiálise. Obedecendo esse critério, a água magnetizada vai servir até para evitar aqueles enjoos naturais depois que uma pessoa faz hemodiálise, que eu acompanho vários pacientes que fazem hemodiálise e vejo isso. Okay? Era essa a minha pergunta e eu estava com essa dúvida. Mas muito obrigada, viu? Ah, foi muito oportuna a sua pergunta, é interessante essa pergunta, né? Vamos lá. Agora vamos ouvir a Laura e depois a Rosa. Só a Laura Ivone levantar a mão virtual aí para identificá-la. Pronto, Laura, ativa o teu som. Porque de repente nasce uma criança aí tu vai ter que correr, aí tu fala logo, que aí depois a Rosa fala. Vamos lá, ativa teu som, Laura. Agora sim. Eu queria relatar sobre a melhora que eu tive. Eu fiz uma endoscopia e tinha 4 diagnósticos, né? Gastrite, refluxo, duodenite, e ainda estava com H. pylori, que é uma bactéria que ela desenvolve o câncer nos intestinos. E aí eu comecei a fazer uso, com 5 dias eu melhorei as crises, e 6 dias em diante eu não precisei mais tomar medicação. E aí, como diz um vídeo muito veiculado aí, foi só alegria, né? Não senti mais dores. No meio, às vezes, tinha, como as pessoas costumeiramente chamam, o nome é eructação, mas são arrotos. E são espontâneos porque reflui, né? O organismo, o estômago reflui e faz esse barulho. E era muito constrangedor, né? Tá no meio de pessoas médicos e esse barulho aí me acompanhando. Ai, graças ao projeto, melhorei. E tem relatos de muitas pessoas. Tem uma amiga que é da área de saúde técnica e enfermagem, a Maria José, tem controlado a diabetes do esposo, a pressão arterial dela, ela afere, ela nota, não é fé, ela sente, ela coloca o aparelho, mede e vê que agora está controlado. Tem aí a dona Cecília, 92 anos, a Laudeci esqueceu de falar. Hoje ela acordou com a disposição, foi para a pia, foi lavar roupa. Imagina, 92 anos, né? Ter essa disposição para ir lavar roupa. E muitos outros casos, sabe? E hoje, uma equipe de 5 médicos de especialidade diversas, me chamaram para explicar o projeto, né? No meio deles. Me pegaram de surpresa, eu estava na cirurgia, quando terminou, eles estão te chamando ali. Explica como é esse negócio. Eu fui explicando para eles, e ali foi plantada uma semente, né? Porque a gente sabe que os médicos, eles têm a forma de resolver as coisas, que é no bisturi ou na medicação, né? Quando vai para o natural, eles não têm muito essa... O estudo dele não foi voltado para isso, vamos dizer assim. Mas aí tem tido muitos benefícios. Mas eu vou deixar a Rosa falar, que ela com certeza quer dar o depoimento dela, viu, Rosa? Fique à vontade. Obrigado, Laura. A Laura é especialista aí nos assuntos médicos, Laura terapeuta, né? Vamos lá agora para Rosa, por favor, Rosa. Ativa o seu... Opa. É o seguinte, eu só quero que Pedro, você repita para mim uma frase que você falou aí, que o Silosimol, ele não é um remédio, ele é um coadjuvante da boa saúde. Porque o coadjuvante da boa saúde, né? Ele potencializa os efeitos. O silosimol, ele lança um fluxo magnético muito potente na água. Você viu lá naquele slide que a água, quando está parada, isso é uma realidade. Se você for mandar ver microscopicamente, isso acontece.
o H2O começa a se unir com a impureza e começa a formar cachos. E a célula, ela tem dificuldade de absorver essa água porque ela fica pesada. Entendeu? Então, esse produtinho aqui, ele lança esse fluxo que quebra os clústeres e a água volta a ser leve, a ser hexagonal. Aí a célula absorve bem. Por isso que é importante, quando nós acordamos, nós tomarmos 2 copos de água em jejum, até mesmo antes de escovar os dentes. Não precisa ser seguidamente, não. Toma um ali, depois de uns 5 minutos, toma outro, aí vai lá, escova os dentes, toma café, e durante o dia você vai se hidratando. A pessoa não pode tomar água só quando tiver com sede, não, viu, Rosa? Porque a sede já é o corpo pedindo socorro. Então, é pedindo hidratação. E se a gente não se hidratar adequadamente, principalmente, nós temos um problema sério. Onde tem muito frio, as pessoas bebem pouca água. E onde tem muito calor, as pessoas têm que beber água, porque a sudorese é muito grande, é muito extensa, né? Então, precisa dessa hidratação, senão os males começam a acontecer. Começa a acontecer calcificação renal, lá dos cálculos renais, né? Que é muito comum, e outras patologias que são diversas. Então, o xilocimol não precisa de registro na Anvisa, porque não é remédio, a Anvisa só classifica medicações, não é uma medicação. A gente disse, é um coadjuvante da boa saúde, porque ele quebra, ele vai na causa, né? Elimina o radical livre, porque ela faz a dissociação da molécula, faz a hidrólise. Nós vimos naquele slide. Eu passei 5 semanas estudando aqueles slides, para poder entender perfeitamente. Porque, às vezes, a gente vê pela primeira vez e não entende. H2O quebra o H+, o H-, aí o radical livre se associa com o H. Quando a gente entende aquilo perfeitamente, é uma solução química como uma equação matemática. É uma ciência exata. O xilocimol vai lá, quebra a molécula, se divide a molécula e vai permitir que aconteça a fusão do cálcio de magnésio, né, e tal. Com isso, a água fica pura novamente. Só o radical livre, ele vai ser absorvido pelo H-, pronto, aí formou água de novo. Foi lá na raiz, foi lá na causa. Então, isso aqui não é remédio. O remédio é para o efeito, né? Está com dor de cabeça, aí o médico passa um remédio porque ele trata do efeito e não da causa. Perfeito. Legal, Rosa. Obrigado. Nós já estamos às 19h27. Temos aí 3 minutinhos. Eu quero passar o bastão para o nosso diretor regional, Orlando Farias. Orlando, se você já estiver aí, fique à vontade. Não sei se o doutor Cleuber já está também presente. Mas, de pronto, queremos agradecer a atenção de todos vocês. É sempre um prazer estar reunido com vocês nessas terças-feiras. A gente está tendo o privilégio de dar a nossa contribuição do que a gente entende desse projeto, que já faz parte da nossa vida e da vida de muitos aqui presentes, tá certo? Como eu falei, se você está vindo pela primeira vez, aqui tem muitos convidados hoje, converse com a pessoa que lhe convidou. Peça mais informações a ela sobre esse projeto que ela vai ter o prazer de falar com você. Deixa eu